Olá pessoal, muito bom dia a todos e todas. Meu nome é Pedro, eu sou principalmente psicólogo clínico, tá certo? Tenho algumas especializações também, especialização em coaching, especialização em terapias integrativas. E eu fui convidado para passar para vocês um pouquinho sobre a ideia de estresse, tá bom? E formas que a gente possa ter de lidar com esse estresse do dia a dia, né? Acredito que cada um de nós, devido à dinâmica das nossas vidas, cada um de nós muito provavelmente tem vários momentos de estresse ao longo de um ano, ao longo de uma semana, de uma jornada de trabalho, tá bom? E o que é que acontece? A gente tem que diferenciar esse estresse um pouquinho também da ideia da ansiedade, que é um termo que tem ficado cada vez mais comum nos dias de hoje, tá certo? Vou falar um pouquinho para vocês, tentar fazer uma primeira apresentação de uns 20 minutos falando um pouquinho dessa ideia de estresse, ansiedade, formas de lidar com cada um deles. E vou abrir um pouquinho também do nosso tempo para que a gente possa fazer algumas perguntas e aí vocês fiquem livres para poder justamente perguntar, e eu vou tentar trabalhar um pouquinho em cima do que surgir do interesse de vocês, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, é importante a gente entender que existem dois tipos de estresse. Acredito que, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe a ideia do estresse positivo, que também é chamado de eustresse, e existe o estresse negativo, que é chamado de distresse. Qual seria a diferença? No primeiro momento, o estresse positivo ele pode ser fundamental para que a gente possa ter um senso de compromisso, aquela ideia de levantar cedo de manhã, de ter determinadas atividades, determinadas metas para que a gente possa ir trabalhando no nosso dia a dia. Então, o estresse positivo seria como se fosse assim, uma pessoa que não tem nenhuma meta, que não tem nenhum objetivo, ela teria, digamos assim, muito mais uma sensação de desmotivação ou talvez até de desânimo. Ela não teria realmente, digamos assim, forças para se levantar de manhã e cumprir com aquelas atividades, né? E aí cada pessoa pode ter suas motivações diferentes, a motivação da carreira profissional, a motivação da família, a motivação também do crescimento em determinadas outras áreas da nossa vida, tá certo? E aí o que é que acontece? Esse estresse positivo, seria justamente essa motivação que nos faz ir em direção a nossos objetivos, aos objetivos que são traçados em nossas vidas. É muito importante nesse sentido que, além dos objetivos que nos são passados, por exemplo, se alguém aqui faz uma faculdade, com certeza vem a ideia de provas, a ideia de, digamos assim, de uma determinada grade curricular que tem que ser feita, e aí muitas vezes essas metas elas nos são passadas dessas diversas instituições que nós estamos, inclusive as metas que nos são passadas pelo trabalho, mas nós também temos que ter nossas metas pessoais e elas têm que estar alinhadas com essas metas de trabalho, com essas metas das instituições que a gente faz parte. É o caso, por exemplo, como eu disse, de uma faculdade ou de algum tipo de grupo que você faça parte. Então nós temos que ter metas pessoais, temos que ter essas metas das organizações, das instituições que participamos, para ter essa ideia de um estresse positivo, algo que nos motive a ir em direção ao que nós precisamos. O estresse negativo é quando a gente passa de um certo limite desse estresse e esse estresse começa a se acumular nos nossos dias a dia, né? A gente vive numa sociedade hoje de muita correria, são muitas as demandas nas diversas áreas da nossa vida, e o que é que acontece? Muitas vezes nos é ensinado que a gente tem que ter assim, uma espécie de correria em direção cada vez mais a uma produtividade. Você tem que fazer coisas úteis, você tem que aproveitar bem o seu tempo, e o que acontece é que quando a gente está o tempo todo nessa correria e não tem uma espécie de espaço onde a gente possa parar para recarregar as baterias, a gente começa a acumular esse estresse, e esse estresse ele começa a se tornar um estresse negativo, ou o que eu chamei aqui de estresse. O estresse realmente que vai levar a uma desorganização de nossas funções físicas, vai ter efeitos físicos, vai ter efeitos psíquicos também. Também é possível, por exemplo, a pessoa que passa por um acidente ou uma situação grave, uma crise, né? Uma situação complicada na vida, essa pessoa também vai passar por uma grande carga de estresse, que muitas vezes é chamado também de estresse pós-traumático, por exemplo, tá bom? E aí é importante a gente diferenciar do estresse, que o estresse está ligado realmente a essa questão de uma causa específica ou de algumas causas, mas principalmente o estresse ele é considerado como se fosse assim, um momento na nossa vida, né?
enquanto que a ansiedade seria já um outro quadro, um quadro mais clínico, mais ligado realmente aí à psicologia, à psiquiatria, né? E a ansiedade muitas vezes ela é devido a situações crônicas de estresse ao longo de toda a nossa vida, né? Então o que é que acontece? Quando a gente tem as situações de estresse que todo mundo tem, mas quando a gente não tem nenhum espaço onde a gente possa trabalhar isso, nenhum espaço onde a gente possa limpar, digamos assim, esse estresse negativo, a gente começa a desenvolver os sintomas de ansiedade, que aí vai vir, por exemplo, a questão da respiração ofegante, a questão dos pensamentos acelerados, a questão de insônia, às vezes falta de concentração, o coração acelerado, os pensamentos acelerados. Então tudo isso já seriam sinais de ansiedade, que dependendo do grau podem trazer mais problemas e mais dificuldades na vida de cada pessoa e podem sim também evoluir para outros estados, como síndrome do pânico e depressão, por exemplo, tá bom? Então, a ansiedade seria mais essa questão do quadro clínico, mais ligada à questão da saúde mental mesmo, né? Enquanto que o estresse estaria ligado mais a esses episódios, a essas situações mais pontuais no nosso cotidiano, que ao longo do tempo pode se tornar um estresse crônico também, né? Então, o que é que acontece? Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão de formas de lidar com esse estresse, tá certo? A primeira ideia é o seguinte: a gente tem que entender que tudo aquilo que a gente fizer para a nossa saúde física e para a nossa saúde mental vai ajudar também no combate do estresse. Todos nós, muito provavelmente, cada um de vocês tem às vezes tem até 2 aparelhos celular, né? E o que é que acontece? Quando a gente utiliza o nosso celular, muito provavelmente a gente precisa, ou uma vez por dia, ou até mais do que uma vez por dia, botar o nosso celular para recarregar, não é mesmo? Só que o que é que acontece? Muitas vezes a gente não faz isso com a gente mesmo, ou com a nossa própria mente. A gente tem ali uma carga horária, né, de estresse, de situações que nos cobram, de situações que nos levam a essa movimentação diária, mas a gente não sabe realmente utilizar estratégias eficazes para poder recarregar nossas próprias baterias mentais, vamos dizer assim, né? E aí eu vou trazer aqui algumas ideias importantes, né? E na verdade relembrar algumas ideias que vocês com certeza já escutaram ao longo da vida e talvez trazer outras e novas ideias para que a gente possa ter uma visão mais clara do que fazer para combater esse estresse. A primeira ideia é a ideia de cuidar da nossa saúde física, né? Então, uma boa alimentação, uma boa carga horária de sono de 8 horas por dia, da hora que a gente deita até a hora que a gente levanta, e também uma questão de fazer uma atividade física pelo menos 3 vezes por semana. Se você está com dificuldade em algum desses pontos, você também tem que procurar o especialista, né? Se você tiver dificuldade com a questão da alimentação, tem a ideia da nutrição, do nutricionista. Inclusive, eu estou vindo aí, devido a uma parceria com a Fit Assessoria Esportiva, também tem nutricionista, se for o caso. Não sei se vocês já tiveram ou vão ter palestra com nutricionista. Mas a ideia é que o nutricionista pode orientar sobre essa parte alimentar melhor aí do que o psicólogo, tá bom? Segundo ponto, a questão do sono. Se você tiver dificuldade de sono, tiver insônia, ou tiver, digamos assim, no popular um sono entrecortado, onde você acorda várias vezes durante a noite, isso também com certeza vai ter um impacto na sua saúde mental. Vai trazer dificuldades, vai trazer ansiedade, vai trazer estresse devido a essa falta de um sono adequado. E é importante procurar um neurologista, se for o caso, e se for o caso, ele fazer os encaminhamentos, né? Por exemplo, pode fazer um acompanhamento psicológico também para investigar quais seriam as causas dessas dificuldades de sono. Mas com certeza isso vai ter um impacto na questão do estresse e da ansiedade também, tá certo? E a atividade física, a gente tem que fazer, nem que seja uma atividade física leve, nem que seja aí uma caminhada 3 vezes por semana, tá bom? Quem tem mais dificuldade com o tempo, quem tem mais, digamos assim, uma carga horária mais puxada devido a, por exemplo, trabalho, faculdade, família, né? Eu sempre sugiro assim, olha, você pode fazer uma caminhada no sábado, uma caminhada no domingo e procurar organizar pelo menos um dia na semana onde você possa fazer um terceiro momento. Mas a ideia é que fazendo esse mínimo a gente já está procurando se cuidar e já faz aí um movimento de, digamos assim, de contrabalancear, de limpar, de equilibrar esse estresse que nós temos do cotidiano, tá bom? O que mais que é muito importante, quando a pessoa passa por situações na vida de conflitos, de crise, de dificuldades, ou até mesmo as pequenas situações que vão gerando estresse, mas que vão se acumulando ao longo da vida, isso vai gerando esse estresse acumulado que pode também desenvolver, como eu disse, sintomas de ansiedade. Então é muito importante, vez ou outra na nossa vida, do mesmo jeito que regularmente a gente procura um médico para fazer um check-up,
procura um dentista também para poder fazer uma revisão de como é que está a nossa questão aí dessa parte dos dentes. É muito importante, vez ou outra na nossa vida, a gente procurar fazer alguns ciclos de sessões com o psicólogo, né? Muitas pessoas têm a ideia preconceituosa de que só quem vai para o psicólogo ou só quem vai para o psiquiatra é quem é louco ou é quem tem alguma doença mental grave, mas é muito importante a gente entender que o objetivo do psicólogo e dos profissionais da saúde mental é a prevenção em saúde, é o primeiro objetivo. Então a gente vai para o psicólogo para não adoecer, para equilibrar o estresse, para poder ficar melhor da nossa saúde mental, tá bom? Então é um espaço de cuidado, é um espaço onde você vai ter ali um ambiente para equilibrar esses estresses do dia a dia, tá bom? A segunda ideia importante nesse sentido é que existe uma série de práticas, né? Inclusive uma das minhas especializações é nesse sentido, são as chamadas terapias integrativas. Não sei se algum de vocês teve a oportunidade ou algum médico encaminhou vocês para fazer, por exemplo, uma sessão de acupuntura, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade também de fazer uma sessão de massagem, por exemplo, mas tem uma série de terapias integrativas que também podem ser trabalhadas e elas têm esse objetivo também de ajudar no nosso equilíbrio mental e equilíbrio emocional. Então elas podem ajudar nesse sentido. Se vocês quiserem, vocês podem perguntar mais sobre isso, a gente aprofunda mais nesse ponto depois, tá bom? O que mais que pode ajudar no combate do estresse? Hoje em dia, o que é que acontece muitas vezes? A gente tem uma carga horária, vamos supor, de trabalho que é exigente, que é puxado, e quando a gente chega no nosso tempo livre, muitas vezes a gente recorre aos eletrônicos, né? Então, o uso aí da questão do celular, o uso do tablet, o uso da televisão, e eu sei que todo mundo tem alguma ideia de que se a gente utilizar demais, faz mal, né? E a ideia é que realmente tem saído cada vez mais pesquisas que apontam que o uso excessivo de eletrônicos também tem gerado cada vez mais estresse e ansiedade. Então, qual é a ideia? Não é muito a questão do que especificamente você está vendo. É claro que se você estiver vendo coisas que ajudem a estimular sentimentos negativos, uma impressão negativa, isso vai também ter um efeito. Mas qual é a ideia? O simples fato de você ficar muitas horas do seu dia exposto a eletrônicos vai também gerar estresse e ansiedade, tá bom? Então, por exemplo, né, aquela pessoa que passa, vamos supor, um final de semana inteiro, ou assistindo um filme, ou no celular, nas redes sociais, a ideia é que hoje em dia, nas redes sociais, por exemplo, o nosso cérebro absorve tantas informações que vai ter uma dificuldade de processar essas informações depois. Muitas vezes, vamos supor, é possível que a pessoa chegue num final de semana, onde ficou o dia todo nos eletrônicos, e ela se sinta cansada, mas mentalmente cansada. Por quê? Porque esse processo da mente ter que trabalhar essas várias informações acaba gerando a questão do estresse e da ansiedade também, tá certo? Tem saído cada vez mais pesquisas nesse sentido, então fica essa recomendação. Não quer dizer que a gente não possa usar, mas a ideia é assim, se você tem, vamos supor, 4 horas livres e você quer assistir um filme, assista um filme, mas pegue as outras 2 horas para fazer outras atividades, né? Por exemplo, procurar uma boa leitura, procurar algum outro tipo de exercício que você gosta, a própria ideia da atividade física, procurar uma coisa que você possa ouvir, você coloca ali a música para ouvir, para não ficar o tempo todo exposto à questão do eletrônico, né? Porque essa exposição visual é que vai gerando esse acúmulo de ansiedade, de agitação mental que eu estou falando, tá bom? E deixa eu ver o que mais, né? E é muito importante também, eu sei que eu estou lidando aqui com um grupo de vendedores, né? Qual seria a ideia aqui também? Quanto mais a gente tem aquela ideia do estresse, da ansiedade, da agitação, mais isso vai fazer também com que os nossos desempenhos, seja qual for o tipo de trabalho ou o tipo de relacionamento, mas principalmente quando a gente trabalha e tem esse trabalho direto aí com pessoas, a gente tendo uma situação de estresse, de ansiedade mais elevada, isso vai ter uma interferência também nos nossos resultados. Dizendo de outra forma, mais diretamente, uma pessoa mais estressada, ela vai ter uma tendência a ter um menor desempenho, ela vai ter uma tendência a vender menos, a ter menos resultados, a conseguir menos os seus objetivos. Porque o estresse, dentre outras coisas, vai fazendo com que a nossa mente não funcione no seu 100%, no seu melhor, no seu estado de excelência, né? Então, quando a gente procura cuidar da nossa saúde física e cuidar da nossa saúde mental, a gente vai tendo aí um equilíbrio, e isso vai ter um impacto, por consequência, também nos nossos resultados, tá certo? Então vamos fazer assim, olha só, eu vou dar uma parada aqui no primeiro momento, e aí qual é a ideia? Vocês podem fazer